existe que possa suplantar este recanto feliz do meu Brasil. Das seduções missionárias imortais, na marcha rumo à nossa integração, do civismo dos mais nobres liberais, és testemunha, meu adorado então. Bahia, pujante, alvissareira, sentinela vigilante da terra brasileira. As sete quedas, verdadeiro esplendor, é entre todos o maior encantamento. Tu és Maíra, no jardim em flor, onde a natureza ergueu um monumento. Maíra, pujante, alvissareira, sentinela vigilante da terra brasileira. Nosso respeito ao heróico pioneiro que desbravou nossa estrada do sucesso, pois foi a vida do homem brasileiro que nos legou esta senda do progresso. Bahia, pujante, alvissareira, sentinela vigilante da terra brasileira. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Guaíra 360, o nosso 35º programa. Isso daí, são 35 semanas com você aí do outro ladinho da tela, né? Seja ele no computador, na tela da televisão, no celular, enfim. O que importa é que estamos juntos e levando aqui a informação da nossa administração municipal, de todas as ações das secretarias, para você, de uma forma mais descontraída, mais informal e buscando essa interação, para ouvir você também, para saber o que você pensa das ações que nós apresentamos aqui durante toda a semana nas redes sociais oficiais do município de Guaíra. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, porque hoje é sexta-feira, né? Sextou, dia 26 de novembro de 2021. Na semana passada, quem assistiu o programa lembra que durante a semana passada, houve o Dia do Conselheiro Tutelar, nas datas comemorativas. E nós havíamos feito o convite, mas por uma questão de agenda e de compromissos agendados anteriormente, os conselheiros tutelares não puderam vir. Então, eles estão aqui presentes hoje e vão conversar um pouquinho com a gente sobre esse trabalho tão importante para a nossa sociedade, que é o trabalho do conselheiro tutelar. Sejam muito bem-vindos, Jussara e André, sejam bem-vindos. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, nossos amigos aí que acompanham o programa. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, expondo aí o nosso trabalho aí do Conselho Tutelar do município de Guaíra, trabalho aí que é digamos que é um sacerdócio, né? Mas a gente está aí pro que deve é. Dá um oi aí, Sara. Vamos dividir o microfone. Nós estamos providenciando mais materiais, gente. Vai ficar bom esse estúdio. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo convite, Cíntia. Estamos aqui representando o Conselho Tutelar de Guaíra. Um grande abraço às nossas colegas de trabalho que ficaram na sede, né? Estendemos também um boa tarde à nossa secretária Lume, a nossa presidente do CMDCA, Rose Marie, que tem lutado por nós, e já agradecemos, né, desde já. Vou começar contando aqui um pouquinho, assim, o que é o trabalho do... A gente já falou sobre isso em outro programa, mas vamos falar novamente. O que é o trabalho do conselheiro tutelar? O que é o conselho tutelar? Vamos começar falando sobre isso. O Conselho Tutelar ele é um órgão permanente autônomo, né, encarregado aí pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, um órgão, digamos ali, para ficar fácil aí para todo mundo entender. Isso. Digamos aí uma engrenagem de bicicleta. É a coroa, a catraca e a corrente.
O conselho não é nenhuma dessas peças, sim aquela graxa que você coloca para que essas peças trabalhem com mais eficiência, certo? Certo. Então, assim, o conselho ele zela para que, de fato, quem tenha que fazer aquele serviço faça, para que os direitos da criança, de fato, sejam preservados. Esse é o fundamento do conselho tutelar. Tá. Atualmente, nós somos 5 conselheiros na cidade, né? Quem são? 5 conselheiros ali são a Edilene Márcia Capati, a Selma Aparecida Largura Gonçalves, a Jussara, minha colega que está aqui, e Sueni Ramos de Oliveira. E eu, André Marques, esqueci de mim. Lembrando que o Conselho Tutelar, ele é escolhido via eleição, é o povo que escolhe, como, né? Só não é obrigatório, mas é uma eleição com votos, né? E vocês foram eleitos, né? Para isso. Você mesmo, André, acho que já é o segundo ou terceira vez que você é eleito. Ali no caso, o conselheiro ele passa por alguns processos, né? O primeiro de tudo tem os requisitos básicos, apresentações de documentos. Após ele estar apto a isso, ele vai passar por uma prova, ele vai fazer uma prova voltado aí à legislação específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Passando nessa prova, ele vai ser submetido a um processo de escolha popular. O pessoal do Sistema de Garantias de Direito, o SGD, eles procuram evitar ali o nome eleição. Eles colocam um processo de escolha, que a grosso modo é a mesma coisa, né? Existe eleitor, existe voto e existe uma pessoa a ser eleita. Então, a meu ver, é uma eleição assim como você falou, mas eles procuram retirar isso do vocabulário. A meu ver, não tem essa necessidade, essa preocupação. Já faz a segunda vez já que nós estamos aí, né? Dia 10 de janeiro agora vai fazer 6 anos atuando na área, ininterruptos, né? Que a gente está aí. A Jussara também está acompanhando aí. E assim, sempre procurando aprender. A cada semana ali aparece casos que a gente nunca se deparou. Então, assim, não é que a gente sabe tudo, a gente sabe um pouco ali o suficiente para poder trabalhar, mas sempre procurando aprender, sempre tem coisas novas para aprender. Qual é a maior dificuldade de um conselheiro? A maior dificuldade do conselheiro existe duas. Uma por parte de quem é atendido, que às vezes não por falha dele, mas por falha de falta de informação do que é o conselho tutelar, o que faz o conselho tutelar. Então, muitas vezes, a pessoa que precisa do conselho tutelar, ele pede para que o conselho faça um serviço que não é de competência legal do conselho fazer aquilo. Essa é a primeira dificuldade, ao meu ver, não sei se a minha colega concorda. E a segunda dificuldade é dentro do próprio SGD, ali, do Sistema de Garantias de Direitos. Alguns profissionais, não por má fé ou por maldade, assim, às vezes por falta de conhecimento, delegam ou atribuem ao órgão algumas competências que não fazem parte do nosso rol de atribuições. Que se fizermos, estamos incumbindo em usurpação de função pública, a conselheira pode vir até responder civil ou criminalmente por isso. Então, esses 2 pontos são as maiores dificuldades do conselheiro tutelar. Não estou dizendo a nível de Guaíra, estou falando a nível nacional. Né? A minha colega chegou, ela e a Sueni tiveram num congresso nacional no sul do Brasil, representando aí Guaíra, né? E elas debateram ali com grande parte aí dos conselhos tutelares do sul do Brasil, e a dificuldade deles é praticamente a mesma. Então é um problema que tem que ser sanado a nível federal, aí, ao meu ver. E, assim, quais são, por exemplo, assim, vamos falar para a população, em que momentos se deve procurar o conselho tutelar? Primeira pergunta que a cidadã tem que se fazer ali. Vou ligar para o conselho tutelar. Primeiro critério, tem que vir à cabeça. Qual que é o direito daquela criança ou daquele adolescente que está sendo violado? Sabe? Chega para nós, por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
chega telefonemas para nós, na nossa sede, olha, tem um grupo de adolescentes ou um grupo de crianças aqui na frente da minha casa, fazendo algazarra, jogando pedra no meu portão. Tudo bem. Aí fazemos aquela pergunta, qual que é o direito daquelas crianças que estão sendo violado ali? Nenhum. A princípio, aquele adolescente ele está violando um direito de um adulto. Quando um direito de um adulto é violado, competência aí dos órgãos de segurança pública, Polícia Muito Militar, bem explicado. certo? Então, assim, primeira coisa, vou ligar para o conselho. Pense, qual que é o direito que está sendo violado? Olha, está faltando amparo referente à saúde, ele está tendo um direito violado, eu vou ligar. Olha, está faltando um amparo aqui no tocante à educação, vou ligar, o conselheiro vai ter que se virar aqui, vai ter que resolver isso. Está faltando um amparo referente à questão previdenciária, ou, enfim, conselho tutelar. Ah, mas o adolescente, ele cometeu lá um ato infracional. Conselho, não é o conselho tutelar, Polícia Militar, 190. Ele vai lá, vai fazer a Polícia Militar vai lá, ou a Polícia Civil, qualquer agente aí de segurança pública, vai até o local. Se necessário, ali vai fazer as documentações, ato infracional. Daí aquele agente vai chamar o Conselho Tutelar. Não, está errado. Aquele agente, por força de lei, vai procurar um responsável legal. É isso que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. A autoridade que efetuou a apreensão do adolescente não chama conselho tutelar, chama responsável legal. E tem previsão no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente com punições para esse agente público que fez a apreensão e deixou de comunicar o responsável legal. Raras as vezes, ali em últimas situações, ali o conselho intervém para auxiliar mas isso é uma exceção. Então o praxe ato infracional chama-se órgão de segurança pública, Polícia Militar. Polícia Militar, se for o caso, se entender, se enquadrar, faz a apreensão. Posteriormente, informa ao responsável legal. Esse é o procedimento. Que esse adolescente que cometeu o ato infracional, ele violou um direito de alguém. Porém, ele não teve o direito dele violado. Certo? Então, assim, o conselho tutelar ele só é acionado quando criança e adolescente tem o direito violado. Muito bem explicado, muito bem definido aí, né? Ficou bem claro, acredito eu. E qual que é, assim, não sei você hoje, a Sara pode responder, qual o trabalho, assim, nessa experiência que vocês estão como conselheiros? Quais são os trabalhos que mais, assim, mais tocaram o coração, que mais tocam o coração, que mais emocionam, que mais tocam o coração de vocês atenderem com as crianças e adolescentes? Olha, a legislação não restringe muito a expor, né, o que a gente passa dentro da... Até porque a gente expor ali a situação... Não, sim. Até porque a gente expor uma situação... hoje a legislação ela restringe muito isso. Mas tem algumas situações... Eu estou falando a nível nacional, tá, pessoal? Não estou falando só de Guaíra. Não estou falando só do Paraná. Isso é a nível nacional, a nível Brasil. Apesar das leis elas serem, grande parte delas bem fundamentada, existem algumas lacunas, brechas, e devido a essas brechas, perde-se vidas de crianças, adolescentes. A gente vê no Brasil aí crianças de 4, 5 anos mortas, né? A nível nacional, que tornou público aí a questão até tornou lei, o artigo 18A do Estatuto existe por causa dele, o menino Bernardo, a Isabela Nardoni, dentre outros aí. O que aconteceu? Houve o menino do tambor lá, o pessoal todo acompanhou em São Paulo, começo do ano agora. Acho que o Conselho Tutelar ou a Polícia Militar flagraram um gurizinho, ele ficava dentro de um tambor acorrentado em São Paulo. Sabe? É isso que acontece. E tenho certeza, viu, pessoal? Ações parecidas com essa não está muito longe da gente. Tá bem perto aí. E a gente tem que lidar com isso, né? Até peço para a população dar uma procurada aí no sites de notícia aqui da região.
Vão achar muitas reportagens do próprio município de Guaíra. Dá uma procuradinha lá que vocês vão ver. Então é isso que a gente passa. O serviço do conselho é um sacerdócio. Não tem, igual o nosso amigo professor, mandar um abraço para ele, professor Tec, sempre está conversando com a gente. Eu falo, olha, o serviço de vocês aí, eu não acho que eu não consigo e tal, mas consegue sim. É difícil, mas não é impossível. Quem quer consegue. Mas é bem complicado. Ressalvando a tua pergunta, então, assim, por causa dessas lacunas, o estatuto, eu sou um defensor da reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só uma curiosidade aqui para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de 1990, 7 de julho de 1990. Ele, teoricamente, ali, quem elaborou ele, fez uma cópia do Estatuto francês. País, na época, então, do primeiro mundo, chegou para o Brasil. Então, a meu ver, particular opinião minha, ele já chegou um pouquinho defasado. O Brasil não tinha estrutura naquela época para gerir isso. Isso há 31 anos atrás. Então, hoje, tem vários critérios ali que precisam ser alterados com urgência. Hoje, por exemplo, hoje um adolescente com 16 anos, ele pode ir aqui na rodoviária, comprar uma passagem e ir para Salvador. Só que ele vai sozinho. Chegar em Salvador, lá ele não pode se hospedar no hotel, que é só acima de 18 anos. É uma falha. Isso é uma falha. E essa não gera dano para ele. Existem algumas falhas, não só no Estatuto, como algumas outras leis, que impostas em prática ali prejudicam a criança e o adolescente. Então, assim, como que a gente muda isso? O conselho trocando os conselheiros tutelares? Não. Quem faz essas leis, altera essas leis, são os nossos deputados federais. É esses camaradas aí que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse pessoal aí que tem que ser cobrado no tocante à alteração dessas leis federais. Legal. Então, no caso de alguma denúncia, procurar o Conselho Tutelar, qual é o número que a gente liga? Temos o número fixo, né, que é o 3642-8653, e temos o telefone plantonista, que é o 44-9-8456-7274. Esse aí é 24 horas para urgência e emergência. Caso a criança ou o adolescente ela esteja em risco iminente e esteja com o direito violado naquele momento, né? Não adianta você ligar meia-noite nesse telefone do plantão, olha, estou precisando de uma vaga para minha filha na creche. Isso não é emergência, vai ter que procurar o conselho no dia seguinte, o conselheiro vai te atender, as conselheiras vão te atender e procurar resolver o teu problema da melhor forma. Esse número do plantão é só para emergência, até porque o conselheiro, para deslocar a frota do município, são todas, vocês são todas rastreadas. Então a conselheira, quando ela sai, ela tem que justificar a saída dela. Olha, foi até o local, isso é um serviço que digamos, entre aspas, né, que não tem um risco iminente para criança e adolescente, fica aí deselegante, né? E é importante também estar falando do Disque 100, né, André? Muitas das vezes as pessoas elas não querem aparecer ou correr o risco ali daquela informação, né? Não quer se envolver. Daí temos o Disque 100, que é só você ligar, não vai pegar seu endereço, você não vai se identificar, você não vai correr o risco. Às vezes as pessoas falam assim, Jussara, mas às vezes eu conheço alguém que trabalha lá, você vai conhecer a minha voz, vai comentar e eu tenho medo. Não, então liga no Disque 100. Só que não deixa de denunciar. Hoje a gente precisa de uma sociedade amiga, as nossas crianças precisam, os nossos adolescentes precisam, as famílias precisam, e sobre a dificuldade também que a gente encontra, Cíntia, que o meu amigo estava falando, é a distorção também do Conselho Tutelar, não só na sociedade, mas às vezes dentro da própria rede, né? Entre os nossos amigos, pessoas que têm um conhecimento altíssimo, mas nunca tiraram um tempinho para ler o ECA, para saber qual que é a atribuição do conselho. Às vezes a gente recebe muita crítica, só que se a gente parar assim, quando que foi que você parou para ler
o que é o serviço do Conselho Tutelar, o que faz o Conselho Tutelar, seja na escola, seja com a polícia, o trabalho, seja na sociedade, né? Temos a equipe do CREAS também, que é uma equipe, a gente fala assim, que é um braço do Conselho Tutelar, né? Chega as denúncias até a gente, nós enviamos, comunicamos o CREAS via ofício. E aquela família, é importante também dizer aqui que todas as denúncias que chegam ao conselho, o conselho não trabalha sozinha. Nós não trabalhamos só nós conselheiros, os 5. Essa denúncia ou vai para o CRAS, ou vai para a Polícia Civil, vai para o CREAS, né? Quando é uma denúncia assim muito sobre abuso, Ministério Público, o conselho não atua sozinho. Nós via ofício, informamos e tem as equipes que trabalha juntamente com a gente. Muitas das vezes, Cíntia, a gente passa o ofício, solicita a prestação de encaminhamentos ali para acompanhar essa família e a gente nos retiramos, porque muitas denúncias, são todos os dias, são evasão escolar, são 14 aldeias indígenas que o Conselho, eu estou falando da realidade de Guaíra agora, são 14 aldeias indígenas que a gente temos que atender. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, ligo lá, já liguei, já denunciei, não adianta. Nós não trabalhamos sozinhos, nós passamos essa denúncia para o CREAS, o CRAS, ou a polícia, e estamos aguardando uma resposta. Quando essa resposta chega até o Conselho Tutelar, nós vamos ler essa resposta e vamos analisar se a gente encaminha para o Ministério Público, Judiciário, ou se a gente manda o ofício, olha, continua acompanhando, hoje, ou se vai já cessar aquilo ali, olha, a família está sendo assistida, ou a família foi assistida, tá tudo ok, tá tudo bem, né? E a gente tem essa dificuldade, essas críticas geralmente vêm de pessoas que nunca pegaram o estatuto para ler, nunca tentaram se informar. E o nosso recado hoje, eu, Jussara, como conselheira tutelar, os meus colegas, né, que eu estou aqui representando, menos crítica, mais conhecimento. E nós estamos ali com as portas da sede do Conselho Tutelar abertas para você pai, para você mãe, para você adolescente que está precisando conversar. Às vezes você não tem com quem conversar, você não confia em ninguém. Nós estamos ali de portas abertas para um acolhimento, para te receber ali, para saber o que está acontecendo, para direcionar você às nossas equipes que são capacitadas. Precisa mudar muita coisa? Precisamos. Erramos tentando acertar. A cada dia estamos nos capacitando, né? É igual eu já falei, o André também já falou aqui, acabamos de chegar de uma capacitação, são 5 conselheiros, então nem todos podem se ausentar da sede, enquanto eu e a minha colega estavam numa capacitação, eles estavam ali trabalhando. Queremos também pedir um olhar, um carinho, né, do executivo, do legislativo. Precisamos de mais informação, precisamos de capacitação, porque nós só vamos conseguir agir, só vamos conseguir defender se capacitando, aprendendo a cada dia, né? E estamos ali de porta aberta. Se você tiver uma dúvida sobre o Conselho Tutelar, vai lá, senta com a gente, estamos lá à disposição. Você mãe, você pai, né? Você família, professor, né? Eu falo assim que as escolas também, nós andamos de mãos dadas juntas, né? Porque as professoras, a direção, que acaba muitas das vezes ali tendo maior contato com o aluno, né? Graças a Deus já está tendo aula presenciais, já os aluninhos, as crianças já estão indo para a escola, então nós estamos ali na sede para receber vocês com todo carinho. Alguma dúvida que tiver sobre o trabalho do conselho, menos crítica, mais conhecimento, e nós estamos ali para receber a cada um. É isso aí, então. Eu agradeço muito a presença de vocês, os esclarecimentos. Eu acho que a nossa conversa ficou bem clara, né, gente? Eu aprendi coisas novas e tenho certeza que o público de casa também aprendeu. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Certinho.